Queridos catequistas, paz e bem, eu sou Gessiandro Pessoa, do Pensar Catequese, e nós vamos fazer uma breve introdução, nossa primeira aula, sobre o querigma, o que é o querigma, o que os documentos mais atuais da Igreja falam sobre a catequese querigmática. Então vamos lá. Querigma, o que é o querigma? Se nós voltarmos para a primeira imagem da nossa apresentação, nós vamos perceber que o querigma é o primeiro anúncio, o anúncio da Boa Nova, o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio da mensagem salvífica, se fosse para resumir. Então, esse seria um breve resumo do que é o querigma. Só que nós precisamos nos aprofundar sobre o querigma na nossa vida e na nossa ação catequética. Como que ele acontece? O querigma é conhecido como o primeiro anúncio ou anúncio da Boa Nova, anúncio querigmático, anúncio da Boa Nova, anúncio de Jesus Cristo, anúncio da mensagem salvífica de Deus. No querigma é apresentada a mensagem salvífica de Deus, ou seja, seu desejo para com os homens e mulheres. Se nós olharmos para a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos reconhecer que ele é essa mensagem salvífica. Ele é o Verbo de Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele mesmo é essa própria mensagem salvífica de Deus. Ele mesmo vai mostrar qual a vontade do Senhor para com os seus filhos. O querigma segundo o novo diretório para a catequese. No novo diretório para a catequese, o querigma seria o fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas de fogo, e nos faz crer em Jesus Cristo, que com a sua morte e ressurreição nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. Então, lá na Evangelii Gaudium, número 164, ele já vai falar sobre esses pontos. Se nós olharmos para o domingo de Pentecostes, nós vamos entender melhor essa colocação da Evangelii Gaudium. Ou seja, com a vinda do Espírito Santo, as pessoas começaram, os apóstolos que estavam no cenáculo, eles começaram a entender qual era, de fato, o desejo do Pai para com os seus filhos. De modo que após a vinda do Espírito Santo, eles saem em missão. Aquilo que Jesus já ensinava, aquilo que Jesus já testemunhava, com a vinda do Espírito Santo, eles entendem que eles precisam agora testemunhar o reino. Agora, a missão é deles de ir fazer discípulos entre todas as nações e anunciar esse anúncio querigmático, essa vontade do Pai para com os seus filhos. E aí nós vamos agora nos aprofundar sobre alguns pontos sobre o querigma segundo o novo diretório para a catequese. Lá no capítulo 2, número 58, diz o seguinte: é importante ter em mente que no querigma o sujeito que age é o Senhor Jesus, que se manifesta no testemunho daqueles que anunciam. Olha só que interessante. Quando nós estamos anunciando ou conduzindo os nossos encontros de catequese, nós temos que ter isso muito claro, muito bem definido na nossa cabeça, de que é o Senhor que age, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento dele. Então, dois pontos, duas palavras que poderiam sintetizar esse parágrafo. Primeira coisa, é o Senhor que age em mim, então é ele que age em mim. O segundo ponto é o testemunho. O anúncio querigmático que nós vamos fazer na nossa comunidade, na nossa catequese, ela vai chegar quando nós temos esse entendimento, que eu sou instrumento de Deus e que, por vezes, o meu testemunho vai evangelizar muito mais que as minhas palavras. O testemunho, olha só, o testemunho daqueles que anunciam, que vai mostrar quem de fato você segue e quem de fato você anuncia. Então são esses dois pontos que nós precisamos ter muito claro na nossa cabeça, que é o Senhor que age em mim, igual aquela música, Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como também é a mensagem que traz no Evangelho.
E aí nós vamos trabalhar agora os 3 pontos essenciais da catequese querigmática que nos é apresentado pelo novo diretório para a catequese. Se você tem um novo diretório na sua casa, você vai abrir ele lá na página 67, no número 71, né? Então, o novo diretório para a catequese ele vai aprofundar. O diretório geral da catequese, o número 67, ele já falava sobre esses pontos. E aí, na página 67. E agora nós vamos nos aprofundar ainda mais sobre estes pontos, né? Primeiro ponto, né, dessa base essencial querigmática para a nossa catequese. Primeiro ponto, né, é de base e essencial, né? O anúncio querigmático deve ser a base, deve ser a essência da nossa catequese, né? Porque é o primeiro anúncio, porque nós vamos fazer com que os nossos catequizandos também tenham um encontro com o Senhor, assim como nós tivemos, né? Então, aprofundamento inicial do querigma, que explicita os mistérios fundamentais da fé e dos valores evangélicos basilares. Ali vai encontrar a base de todo o nosso testemunho, de todo o nosso anúncio, né? Sucessivo alimento sólido na vida ordinária da comunidade cristã. Por que é um alimento sólido? Por que ele é a base? Porque se nós olharmos para a mensagem de Deus, a mensagem salvífica anunciada por Jesus Cristo, nós vamos entender o sentido de viver em comunidade. Nós vamos entender o sentido da nossa fé, o sentido da nossa vida, da nossa vocação. Porque é o próprio Cristo que vai fazer com que a comunidade se fortaleça, a comunidade se reúna, a comunidade esteja unida. Se nós olharmos para Jesus e os 12 apóstolos, cada um com um pensamento diferente, com um jeito diferente, mas estando aberto à graça de Deus, fizeram com que o evangelho fosse anunciado a todas as nações. Então, o anúncio querigmático deve ser algo essencial, deve ser a base da nossa catequese. O ponto número 2, que aí é o B, é orgânico, ele quer dizer o seguinte: enquanto coerente e bem ordenado, sistemático, isto é, não improvisado ou ocasional. Essa letra B, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos nos aprofundar no conteúdo da nossa catequese. Nós precisamos nos aprofundar na mensagem que nós estamos transmitindo aos nossos catequizandos. Eu, enquanto catequista, não devo saber só aquele conteúdo que eu vou passar ali, aquele que está no livro. Não. Eu, como catequista, eu preciso me aprofundar naquele conteúdo, de modo que eu vou entender não só o que está ali no livro da catequese, por exemplo, mas eu vou entender tudo aquilo que envolve esse anúncio, tudo aquilo que envolve a transmissão desse conteúdo. De modo que eu vou seguir uma maneira lógica, ordenada e sistemática. Aí lá no finalzinho vai dizer o seguinte: não é algo improvisado ou algo ocasional, no sentido de que, opa, chegou o encontro da catequese, eu vou lá, pego meu livrinho da catequese, leio o que tem ali, chego lá, passo para as crianças e está tudo certo. Não é isso que é anúncio querigmático. É o aprofundamento. É um encontro permanente, é uma formação permanente, como o próprio Diretório, capítulo 4, vai falar sobre isso. É uma formação permanente, é uma conversão permanente, para que, de fato, nós entendamos o sentido da mensagem salvífica. Ou seja, ser catequista, dar o encontro de catequese, não é só preparar aquele conteúdo que está ali no livro pronto, não, é aprofundar nesse anúncio querigmático, de maneira que nós vamos seguir uma estrutura organizada, ordenada, uma estrutura sistemática. É esse o segundo ponto, né, da catequese querigmática. E, por fim, é integral, porque se trata do aprendizado aberto a todos os componentes da vida cristã, ou seja, é uma aprendizagem integral do ser humano. É uma aprendizagem que não envolve só as questões da fé, mas que envolve o ser humano como um todo, a sua dimensão física, que é a biológica, a sua dimensão espiritual, a sua dimensão psicológica. Então, o anúncio querigmático, ele é integral. Ele abraça a pessoa, o ser humano como um todo, né? E aí a catequese gradualmente favorece a interiorização, olha só, faz com que esse anúncio chegue ao coração dos nossos catequizandos e também a integração desses componentes, provocando uma transformação
mudando, fazendo com que o homem e a mulher tenham uma transformação na vida, de modo que ela ou ele deixe esse homem velho abraçando o homem novo, a mentalidade cristã, o desejo que Deus quer para cada um de nós. E aí lá no capítulo 2, número 71, do novo diretório para a catequese, vai enfatizar dessa importância de uma catequese integral, de um anúncio querigmático integral, que possa de fato corresponder os anseios do homem do mundo contemporâneo, às suas necessidades, gerando assim uma interiorização e uma transformação da pessoa humana. Então, para fim desse primeiro encontro, dessa primeira aula, vou deixar duas perguntas para vocês. Aqui embaixo vocês estão vendo aí uma área de comentários. Vocês vão responder, não façam uma resposta simples, por exemplo, a pergunta está aí, sua ação catequética é querigmática? Aí você responde sim. Não quero uma resposta assim, quero que você desenvolva essa resposta. Se é sim, você vai justificar porque é sim e como que você faz para que essa sua catequese seja querigmática. A gente quer saber como que você faz. E aí a segunda questão é, você entende a catequese como uma formação integral? Aqui está integral, mas é integral, tá? Uma formação integral, seja dos catequistas como dos catequizandos. Você entende que a catequese ela é uma formação que visa corresponder a todas as necessidades do ser humano, seja ela física, biológica, como eu falei, seja ela psicológica, seja ela espiritual? Então você vai responder aí, ou se você acha que não, é uma formação só sobre a fé, responde aí por que você acha também. Vocês têm que justificar a sua resposta, tá bom? Então a gente se vê na nossa segunda aula. Então, bons estudos, bom exercício e até mais. Paz e bem.